insuportáveis por um menino. Mas há, outros sim, destinos em que se agitam os maiores problemas do universo, em quem através de grandes paixões devem realizar-se as maiores conquistas, e no meio das maiores dores é preciso saber dar escalada ao céu. Destinos feitos de tormenta criativa para os titãs do coração e do pensamento. Destinos de tormento proporcionado àquela potência, em que a dor bate duramente sobre a bigorna daquelas almas, para fazer emergir aquela potencialidade em centelhas que iluminem o mundo. Assim conquista-se o porvir por obra dos pioneiros do progresso, os mártires da evolução. Executam eles o grande esforço, acima de tudo, para os outros. Sua maior paixão é fazer subir o homem para seu próprio bem. O mundo responde, muitas vezes, com a inveja e perseguição em vida, com a crucificação em morte, e com a exploração depois da morte. Destino, enigma de toda a alma. Inexoravelmente acorrentada, a alma vai desenvolvendo em sua vida, cada alma o tem como carne de sua carne e o não conhece, indaga, buscando a revelação do seu mistério. Tudo, entretanto, está escrito no livro do destino, mas a alma não sabe ler. E cada um permanece com o seu. 1000 destinos encontram-se na vida, tocam-se, influem reciprocamente, mas não é possível nem permutá-los, nem destruí-los. São como tantos trilhos traçados, sobre os quais tudo tende a correr pela vida toda. Por quê? Quem construiu este trilho? Por que são tão diversos de homem para homem? Conhecemos a lei que nos diz ser consequência de nosso passado, continuar o trilho que havemos construído nas vidas precedentes, vivendo conforme quisemos viver. Mas, como de fato isto aconteceu, as formas, as particularidades, a realidade como foi por nós vivida, tudo nos escapa e aprofunda-se nas trevas insondáveis do mistério. Problema não de um só, mas de todos, porque, não obstante os particulares sejam múltiplos e diversos para cada um, todos vivemos e não podemos deixar de mover-nos senão dentro do âmbito da mesma lei comum a todos. O destino é este trilho que quer nos levar numa determinada direção. Ser-nos-á possível corrigi-la, mas sempre na base daquele impulso precedente, que foi nosso, livre, e que, continua nosso, fatalmente. Assim, por este seu passado, grande parte de nossa vida já está traçada. O impulso fundamental, o colorido geral, o tipo de trabalho a realizar e de experimentações a desenvolver, já estão prefixados, dados pelo modo conforme o qual quisemos construir nossos instintos e qualidades, constituindo exatamente o trilho sobre o qual não podemos deixar de continuar a ir por diante. No passado semeamos os germes, que agora hão de se desenvolver, dos reclamos nossos para as forças boas ou más, os germes das nossas atrações e reações, de que dependerão nossos encontros e nossa conduta. Até agora, apenas iniciamos a história de nosso protagonista e dela nos distanciamos para analisar mais amplos problemas surgidos de suas particularidades. Volvamos à narrativa para segui-la mais de perto. Também aquele protagonista estava jungido ao seu destino particular. Definido para ele desde a sua meninice, continua a arrastá-lo na mesma direção para fazer passar a sua vida através de determinados pontos fundamentais. É um destes pontos que constitui o episódio que queremos expor, por representar um exemplo confirmador da tese sobre o Evangelho sustentada neste volume. A sua vida havia sido um desenvolvimento lógico de que os fatos vividos constituíam as sucessivas proposições. Dores e alegrias, condições de ambiente e dificuldades a superar, tendências e realizações alcançadas, tudo convergia para o fato central, que constituía a maior realização daquela vida. Tal realização, conteúdo fundamental daquele destino, consistia no cumprimento de uma missão de progresso espiritual. Para este fim os acontecimentos daquela existência haviam se desenvolvido todos mirando a um mesmo objetivo. Ambiente, educação, qualidades, dificuldades,
eventos, dores, tudo tinha tido uma função principal, a de preparar aquele homem para o cumprimento da sua missão. Em seu devido tempo haviam-se-lhe tirado todas as satisfações materiais que podiam induzi-lo a permanecer ligado à vida terrena, e a fim de incitá-lo a aprofundar-se introspectivamente, dentro de si, mais do que distrair-se projetando-se para fora na vida comum de superfície. Havia-se, assim, podido realizar em silêncio a concentração, o amadurecimento daquela alma para torná-la apta ao cumprimento do seu destino. Aconteceu então, no seu desenvolvimento, que depois de tanta preparação íntima, soou a hora em que lhe devia dar o seu fruto exterior e em que aquele homem devia sair da solidão e do silêncio, fase apenas preparatória, para entrar na fase das realizações, trabalhando no mundo, sem o que a missão não se poderia cumprir. Assim foi quando ele estava bem amadurecido e chegara a hora. O destino o tomou pelos cabelos e o lançou na pré-escolhida terra longínqua, mais adaptada para nela poder se cumprir a missão. Aqui começa a história que interessa a nossa tese evangélica. Por isto procuramos, agora, focalizar aquele período significativo daquela vida. Nós o contaremos, observando em profundidade como foi vivido. Não aparecem pessoas, mas as causas de seus movimentos, representados pelas forças que as fizeram agir, muitas vezes sem sabê-lo, como cegos instrumentos. As pessoas não interessam, sim, e apenas, o funcionamento da lei, que se oculta atrás delas e explica os seus atos. Além da forma, interessa a substância. Mostraremos por isso, a realidade que move as aparências, permanecendo aderentes mais às causas do que aos efeitos. Poderemos, desse modo, estudar a técnica conforme a qual desenvolve-se uma missão, ver como se dá o fenômeno da descida das forças do alto, oferecer, enfim, uma prova experimental das verdades do Evangelho, que parecem as mais irrealizáveis. Procuraremos no caso particular, o que tem valor universal, o que pode interessar a qualquer um que venha a encontrar-se em iguais ou semelhantes condições de vida. Nossa finalidade e tornar compreensível o valor moral da narrativa, fazendo ressaltar os ensinamentos benéficos que dela possam ser deduzidos. Eis que em certo dia aquele destino estava maduro, para que, depois de uma longa e dolorosa preparação interior, saísse para o mundo e alcançasse a sua realização. O sujeito havia sido experimentado como fidelidade ao ideal, preparado como sensibilização, purificado o mais possível dos piores instintos da animalidade, como o orgulho, o egoísmo, o instinto de domínio. A adaptação é uma das fundamentais leis biológicas, necessárias para garantir a sobrevivência. E a vida do sujeito, no plano físico, havia se adaptado, ganhando assim qualidades para os trabalhos espirituais, mas por nada aptas a vencer no plano humano no qual, entretanto, sua missão deveria exercer-se. Eis, pois, surgir, no desenvolvimento da lógica daquele destino, a necessidade de que, um indivíduo especializado em direção espiritual, inepto, por isso, a lutar como se usa na vida prática, recebesse, para realizar a sua missão, as ajudas de que precisava. O desenvolvimento de uma missão representa um trabalho complexo, em que devem concorrer muitos elementos, combinando-se no momento e na medida justa. Para produzi-los, são precisas tantas qualidades diversas, inclusive opostas, que um homem sozinho não pode possuir. S. Francisco lançou espiritualmente a sua obra, mas, depois, teve de ceder a outros, dotados de qualidades bem diversas, a direção e disciplina da sua ordem. Como então, reunir o tão diverso material humano e espiritual necessário para poder completar a obra até o final? Deve, para isto, intervir ostensivamente a inteligência superior que dirige todo o procedimento, sem o que este não poderia realizar-se. As causas são, sem dúvida, espirituais, mas devem, neste caso, descer para agir,
fixando-se na Terra com efeitos concretos. Momento interessantíssimo, porque é nele que aquele mundo espiritual, quase sempre escondido no mistério, vem a manifestar-se em nosso plano de vida, de modo que podemos vê-lo aparecer e funcionar, permitindo-nos, assim, dirigir a nossa observação também para esse mundo de mistério. Mundo este das causas, escondido na profundeza impenetrável ao nosso olhar, mas que, neste momento, é obrigado a tomar forma exterior, tornando-se perceptível. Eis, então, que nossa narrativa começa a tomar corpo na hora da madureza do destino que estamos observando, porque as forças que o dirigem encontram-se na necessidade de sair do mistério e pôr-se a agir de modo manifesto, descendo a colaborar com as forças que agem em nosso plano, a fim de que aquele destino se cumpra como elas exigem. O chamado de um destino para cumprir uma missão não é a costumeira invocação verbal de nossas preces. Os fins a alcançar são de caráter universal e interessam a vida no seu maior trabalho, que é o da evolução. Ademais, as forças do alto, havendo preparado e conduzido tudo até este ponto, assumiram uma velocidade própria e um empenho de continuação do desenvolvimento lógico daquele destino, na direção já iniciada. Tudo isto constitui uma necessidade de intervenção, uma inevitabilidade na descida das ajudas do alto. Esses destinos planejados pelas forças espirituais não podem prescindir de sua direção e assistência contínuas, a qual os deve acompanhar na sua transformação, providenciando as diversas necessidades de todo momento. Uma vez que o cumprimento de uma missão representa a construção de um edifício complexo em que entram materiais de forma e natureza diversas. E cada coisa deve estar em seu lugar, executar seu trabalho no momento preciso, utilizando as capacidades específicas de tipos diversos, chamados cada um a seu turno para efetuar, conforme suas qualidades, funções diversas. Trata-se muitas vezes de vontades humanas ignoras de tudo isto e rebeldes, encerradas no seu egoísmo. É preciso, pois, induzi-las à ação necessária, fazendo-as mover por meio de fios aos quais elas sabem obedecer, isto é, seus instintos e miragens, sem o que o seu concurso não poderia ser obtido. Não há outro modo para induzir a trabalhar para o ideal, quando o seu concurso é necessário. Seres habituados a mover-se apenas para o próprio interesse. Começamos, assim, a perceber como é complexa a arquitetura do trabalho necessário a levar a bom termo o cumprimento de uma missão. Disto faz parte a direta intervenção das forças do alto, e em determinado momento, a necessidade absoluta desta intervenção. No desenvolvimento de nossa narrativa chegamos agora a um estado de amadurecimento, pelo qual aquela intervenção do alto torna-se indispensável, eis que, de outro modo, ficaria comprometido o fruto de toda a preparação anterior. Antes de escrever estas páginas procuramos estudar, com o método da observação, a estratégia e a técnica desta intervenção do alto ou descida das forças espirituais, e isto é quanto agora veremos. O fenômeno da realização de uma missão nunca para. Anda sempre impelido pelo seu dinamismo. Antes deve amadurecer aquele que a deve cumprir. As forças do alto ocupam-se antes de mais nada dele e não lhe deixam descanso. Por vezes golpeiam com o chicote da dor para excitar suas reações, por outras isolam-no no silêncio a fim de que se concentre e, introspectivamente, olhando para o profundo, compreenda. Por vezes impõem provas de absoluta fidelidade e de obediência cega e por outras o circundam de luz para aprender a ver e, depois, ensinar os outros a ver. Depois, quando aquela alma estiver bem moldada para os fins desejados, aquelas forças do alto lançam-na no mundo ambiente totalmente diverso onde imperam outras lutas e psicologias. Este é o momento crítico do fenômeno, em que se cumpre o aferimento em contato com a realidade de nosso mundo. Neste ponto convergem todos os impulsos do passado, como tantos raios luminosos focalizados no mesmo ponto para acender o estopim que deve gerar o incêndio. Superou ele todas as fases da preparação.
O alto está interessado neste amadurecimento preparado por ele, cujos efeitos fazem parte do desenvolvimento de seus planos. O momento é crítico e resolutivo. Então aquelas forças do alto tomam posse daquele homem que com elas havia livremente aceito de conjugar-se, o fundem com a missão e lançam-no agora para o seu fatal cumprimento. Chegados a este ponto, esta mecânica de forças dá ao desenvolvimento da missão uma característica de fatalidade. Agora, o homem que aceitou está lançado e não se pode mais retrair. Não é que não seja livre, mas é a própria velocidade que quis tomar e de que ora vive, que não lhe permite mais parar e, muito menos, retroceder. As forças que o guiaram até que o sabiam, tanto que podem agora confiar nele eis, então, um homem arrastado por sua própria velocidade, amarrado por fim a um impulso que já é mais forte do que ele, impulso fatal também por estar empenhado com um determinismo implícito no desenvolvimento de todo o fenômeno em que se comprometeram as forças do alto que, há tempo, tudo estavam preparando para o êxito certo. O resultado positivo da ação de todas estas forças está em que tudo finalmente deve cumprir-se até o fim, não havendo poder humano que possa fazer parar o seu desenvolvimento. Tal estado de fato resulta bem claro para nós porque, olhando até o fundo, podemos ver a natureza e o movimento das forças que estão em campo, como, também, o seu lógico desenvolvimento até este momento decisivo. Podemos, pois, dar-nos conta racionalmente desta característica de irresistibilidade no cumprimento da missão. Natural é, porém, que o mundo, vivendo com outra psicologia e, por isso, não tomando em conta essas coisas, haja cometido um grande erro em face de tal missão, erro de não haver compreendido a existência de uma missão, e, ainda quando admitia, de haver acreditado possível dobrá-la adaptando-a a fins particulares, enquanto tudo já estava situado além de todo o poder humano. Desta fundamental incompreensão nasceu e desenvolveu-se, na realidade vivida, aquele embate que observamos entrevolvido e involuído, isto é, entre as forças do alto focalizadas na missão e nos indivíduos que deviam executá-la, de um lado, e o mundo que, sem nada compreender, resistia-lhes para rejeitá-las. Aqui se reproduz, em proporções humanas, em forma mais próxima de nós, mais particular, mais viva, a batalha que, nas suas grandes linhas vimos no encontro entre diversos planos de vida e é para melhor compreender esta história que aqui contamos, que antecipamos aquele estudo acerca do encontro de biótipos e de níveis evolutivos. Já ingressamos no culminar da batalha, as premissas expostas farão com que melhor a possamos compreender. Estudaremos sua estratégia e técnica, mas dado o mecanismo de todo o fenômeno e os elementos de que ele resulta é composto, é fácil prever, ainda antes do início da batalha, qual deverá ser a sua conclusão, dada a necessidade do cumprimento da missão, e a resistência naturalmente imposta por incompreensão, todos os obstáculos, também as maiores potencialidades que se levantaram contra, despedaçaram-se como era lógico, e, em vez de vencer, como acreditaram firmemente, por não haver compreendido nada, foram vencidas. Continuemos a estudar a técnica do desenvolvimento de uma missão e especialmente como se verifica o fenômeno da descida das forças do alto. Na amplitude do movimento o protagonista desaparece como um dos elementos entre tantos, investidos pelos impulsos que movem a missão. Deixemos de lado, por um momento, o indivíduo, para ocuparmos-nos do movimento geral em que funcionam os outros elementos menores. Colocando-nos diante do fenômeno da intervenção do alto, estudemos qual é a técnica usada por estas forças para descer na Terra e arrastar assim os seus instrumentos para fazê-los agir de conformidade com os fins prefixados. Nunca vemos Deus intervir diretamente, manifestando-se nos eventos humanos, mas sempre através do concurso interposto por pessoas. Para poder descer do alto, as forças espirituais necessitam de processos de transformação, de redução,
que lhes permitam manifestarem-se em nosso plano de vida. Deus, que é a causa imaterial de tudo, não pode manifestar-se diretamente no nível sensório de nosso mundo. Ele é a causa e, como tal, não pode descer no terreno dos efeitos, mas somente manobrá-los da profundeza onde ele está situado. Estes são os agentes exteriores que descem no campo da matéria, denominam-se instrumentos. Mas, como Deus os movimenta? O que agora nos interessa conhecer é a técnica desta ação de Deus na Terra, por meio desses instrumentos. Para o cumprimento de uma missão são precisos instrumentos de todo gênero e cada um é utilizado conforme suas qualidades. Aqueles que devem executar a parte mais elevada, espiritual, são adestrados, amadurecidos com treino preciso, como são os primeiros atores de uma ópera. Os outros são comparsas, aos quais são confiadas as partes secundárias, não de conceito diretivo, mas de execução material, assim mesmo necessárias para o cumprimento da missão. Para os primeiros atores é necessária a compreensão do trabalho respectivo que lhes é oferecido e que eles aceitam por livre adesão. Mas, para os outros, ainda não amadurecidos e incapazes de compreensão, isto não é possível. Como, então, fazê-los agir? Para movimentá-los é preciso falar-lhes não com a linguagem espiritual que não compreendem, mas na fala terrena comum. É preciso ver como são feitos e, então, para fazê-los agir, tocar as teclas às quais se sabe que eles obedecem, por alavancar sobre os instintos que os fazem mover. Somente assim poder-se-á obter a sua colaboração, e conseguir deles, em resposta, as reações desejadas. Que molas movimentam o homem comum, submergindo no plano biológico da animalidade, quisemos esclarecer antes, nos capítulos precedentes, para ter pronta agora a chave que nos explica o funcionamento desta técnica. No presente caso, para que a missão se pudesse realizar, o alto devia servir-se precisamente de seres comuns, do biótipo evoluído, dotado de instintos e qualidades comuns, dada a necessidade de servir-se do material corrente. Para fazer agir este material ao fim de um trabalho superior que ele não compreende, é lógico que não há outro meio senão a via indireta. Vimos como esse biótipo se comporta em face dos ideais. Se, para movimentar esses seres, colocarmos diante de seus olhos o verdadeiro fim para o qual devem agir, isto é um fim espiritual superior, nada se conseguiria. Vimos suas características e quais os impulsos a que eles respondem. É necessário inserir-se no seu egocentrismo, oferecer-lhes a ideia de uma vantagem pessoal, a satisfação daqueles instintos, somente aos quais eles respondem. É inútil, pois, revelar-lhes a verdadeira função de instrumentos em relação ao cumprimento de uma missão. Eles não desejam obedecer e fariam mau uso de qualquer conhecimento, utilizando-o para evadir-se de sua tarefa que, entretanto, deve ser absolutamente executada. Dado que eles também são instrumentos necessários, dado que eles são bem munidos com todas as armas humanas das quais são mestres, não há outro modo para fazê-los funcionar em serviço de uma missão senão deixá-los em sua ignorância. Se eles compreendessem, poder-se-ia dizer-lhes a verdade. Mas eles não podem compreender a lei de seu plano que é diversa, pensam de acordo com ela e a ela querem reduzir tudo. Nem é possível transformar o seu biótipo e destino, tanto mais que se trata, para eles, de dar somente uma contribuição momentânea, acessória, ainda que necessária para realizar a missão. Como, então, fazê-los agir, respeitando, como é necessário, sua liberdade? Há um meio, a miragem. Desse modo as forças do alto os farão mover, fazendo nascer diante deles aquela imagem que pode interessá-los, atrás da qual irão correr. A imagem é fictícia e, como todas as miragens e ilusões da vida, cairá em breve. Mas fez movimentar aqueles instrumentos, para executar aquela parte de trabalho mecânico exterior necessário para a realização dos fins do alto.
Tudo isto permanece dentro da justiça. Ninguém pode obter mais do que merece. O que fazem eles para o ideal? Se soubessem estar sendo utilizados como instrumentos para fins não próprios, o que fariam? Estamos no plano do egocentrismo, em que se não aceita esforços senão para a própria utilidade. Então, dado que é difícil, aliás seria daninho para a missão, dar-lhes compreensão porque se compreendessem nada mais fariam, então torna-se justo sejam mandados quais cegos, guiados por quem sabe ver. Assim eles executam o trabalho útil para a missão, mas, conforme a justiça não colhem nenhum merecimento, porque aquele trabalho não o fazem para a missão, mas somente tendo em vista sua miragem. Como agir diversamente se sua obra é necessária e sem a miragem eles nada fariam? E o que se pode pretender sejam as miragens senão ilusões? E o que mais se pode achar nesse plano de vida inferior? Assim o resultado final é que estes instrumentos são utilizados para finalidades de que é impossível dar-lhes compreensão, utilizados por ser o seu concurso necessário, tudo isto sem sua vontade, sem sua adesão e sem merecimento. Disto segue que, de seu lado, eles recebem uma utilidade material proporcional ao trabalho executado, como é justo, mas com isto recebem a sua paga na moeda de seu mundo. Depois disto é justo, também, que sejam distanciados de uma obra da qual nada compreenderam e que sejam liquidados. Não podem ter o direito de ingressar no giro dos méritos eternos, e de manter a própria posição de instrumentos estáveis, juntos a uma missão a que permaneceram estranhos. Eis, então, como, no cumprimento da missão que aqui estamos observando, comparecem para trabalhos acessórios materiais necessários a ela. Depois eles desaparecem, quando o trabalho está terminado, como figuras secundárias, chamadas, dentro do plano maravilhoso do desenvolvimento da obra, a executar a sua parte em posição subordinada. Podemos, desse modo, explicarmos o caso que estamos contando assim. Tão logo este ingressou na fase prática de realização terrena, aparece uma espécie de conflito, de um lado uma missão verdadeira, querida por Deus, longamente preparada, tornada fatal, e irresistivelmente lançada, para o seu cumprimento, de outro lado miragens terrenas, queridas pelo homem para fins particulares, que dizem respeito somente ao interesse particular dos indivíduos que as vislumbraram. O resultado final não podia ser senão aquele cujas razões explicamos aqui, isto é, liquidação, tão logo aqueles instrumentos houvessem completado a sua função. Esta é a conclusão lógica do encontro entre as forças em ação, conforme sua natureza. Liquidação dos instrumentos, porque era necessário distanciá-los de uma obra que não haviam compreendido mas que, todavia, procuraram pôr a serviço de seus fins particulares, por haver ingressado nela momentaneamente, distanciá-los porque, esgotada a sua função, eles podiam tornar-se nocivos à missão, já que, antes de ajudá-la eram levados a submetê-la às próprias diretivas diversas, assenhoreando-se da obra, desse modo fazendo-a deslocar-se das finalidades estabelecidas na missão. Neste momento eles feriam um dos pontos nevrálgicos mais sensíveis da lei de evolução, procurando, por finalidades particulares, paralisar o seu funcionamento. Natural é, pois, que uma lei de tão alta potencialidade, haja reagido inexoravelmente, esmagando todos os obstáculos que os instrumentos procuraram opor à realização da missão. Eis como se explica que seres poderosos e armados de todos os meios, hajam sido definitivamente afastados, não por um homem que nada pode, mas milagrosamente, pela irresistível intervenção das forças do alto. Passaram eles, deste modo, perto de uma obra e de uma missão, sem vê-la, deram sua contribuição, sem compreendê-la e, no fim, recaíram no giro das coisas do seu plano de vida normal. Desapareceram, assim, da cena onde nada mais lhes restava fazer. Eliminação por eles mesmos provocada,
porque, de meios, se haviam transformado em força negativa contra a emissão. Ela, entretanto, não devia dobrar-se, nem podia adaptar-se, razão pela qual eles desejariam destruí-la. É perigoso desafiar o alto, porque este é o mais poderoso. O erro deles consistiu no parar à superfície e não ver na profundeza, no acreditar estar tratando com o homem e não com o instrumento de uma missão. O que vale pode um só homem. Isto era tanto mais verdadeiro neste caso em que se tratava do mais inerme, desprovido de meios e de qualquer poder, inimigo de lutas, desejoso somente de amar e abraçar. E foi mesmo esta sua fraqueza humana que os induziu em erro. Entretanto, um homem a quem está confiada uma missão não é de ser considerado sozinho, porque atrás dele movem-se invisíveis mas poderosas forças espirituais que querem alcançar seus fins e contra as quais é loucura lutar, não havendo forças humanas que as possam vencer. Assim, em sua cegueira, não compreenderam por nada o que eles estavam enfrentando, isto é, forças e planos que a ninguém na Terra é dado dobrar. Ataque perigoso, porque, depois, ricocheteie sobre o agressor, tanto mais violentamente quanto mais forte o ataque. Se não houvesse este sábio jogo de forças, não haveria na Terra nenhuma defesa para quem se ocupa das coisas do espírito. E, então, como se realizariam as missões? A ação do alto, então, ficaria paralisada na Terra, à mercê da vontade humana. No conflito, Deus seria vencido, e às forças do mal seria concedido fechar-lhe o caminho. Tudo isto faz parte da técnica usada pelas forças espirituais para descer à Terra. Nelas está inserido o poder de paralisar todos os ataques e de derrubar todos os empecilhos. As forças do bem são as mais fortes e as do mal não podem prevalecer contra elas. Não é possível modificar isto, por estar escrito na lógica da lei de Deus. Assim, no momento decisivo em que o êxito da missão era ameaçado de ficar comprometido, as forças do alto tiveram de se manifestar claramente também em nosso plano humano e, podemos dizer, em forma milagrosa. Isto é excepcional, absolutamente fora do comum, do sistema habitual conforme o qual costumam acontecer as coisas. Na Terra, de fato, não é normal que os débeis e os inermes vençam. Assistimos ao encontro entre duas estratégias, a da força e a da ideia. Venceu a segunda. Os lutadores da primeira foram vencidos pelo seu próprio erro, o de acreditar que a estratégia da força e da astúcia, que na Terra se demonstra a mais poderosa, sempre o fosse de modo absoluto, ainda contra as forças do céu. Mas estas, ainda quando descem à Terra, são sempre regidas por outras leis. É raro que a mão de Deus se manifeste abertamente na Terra. Mas certo é que ela é muito pesada e que os meios humanos nada podem opor-lhe. Prosseguiu, desse modo, o desenvolvimento da missão, que continuou fatalmente o seu caminho. Mais uma vez ninguém conseguiu paralisá-la, e o trabalho de construção retomou seu ritmo regular conforme os planos pré-estabelecidos. Como em todos os momentos decisivos para a construção da obra, aparecera a figura salvadora de Cristo, desta vez para acalmar a tempestade e conduzir a nave ao porto. E a missão salvou-se. 6. O Evangelho posto à prova. Observamos no capítulo precedente como desenvolve-se o fenômeno da descida do evolvido no terreno do involuído, e como o choque entre as duas leis opostas resulta na crucificação, que representa uma terceira lei, a do sacrifício, exigência suprema da evolução. Observamos, depois, como amadurece um destino para poder cumprir uma missão e a técnica de seu desenvolvimento. Colhemos, assim, poder-se-ia mesmo dizer, surpreendemos, a manifestação das forças espirituais que dirigem essa missão, no momento crítico em que elas, sempre encerradas no mistério, eram obrigadas a aparecer em nosso mundo para nele agir, e, desse modo, pudemos vê-las funcionar, finalmente, a descoberto. Ocupamo-nos, por fim,
dos instrumentos menores, dos seus métodos, e sua liquidação final. Retornamos agora à história do nosso protagonista que, para tratarmos destes outros aspectos do problema, havíamos momentaneamente deixado de lado. A questão, no seu conjunto, é ampla e complexa e, para compreendê-la em profundeza, deve ser examinada detalhadamente em todas as suas perspectivas. É por isto que vamos continuamente mudando o ponto de vista. Não se trata de contar aqui a história particular de um homem, mas de explicar a sua significação biológica de conflito entre as leis de planos de vida diversos, em que essa história representa o eco da luta cósmica do sistema contra o antissistema para a redenção do universo. Encontramo-nos em face do amadurecimento de um destino cujo desenvolvimento havemos de compreender, e do cumprimento de uma missão, fenômeno do qual estudamos a técnica. Havemos de analisar os métodos usados pelas forças espirituais para descer e manifestarem-se na Terra, e, enfim, todas as repercussões secundárias ambientais, etc. Voltemos, agora, ao centro da batalha onde está situado o protagonista, para estudar o centro da estratégia da mesma, porque é exatamente naquele ponto vital que se desferram os maiores ataques e mais ferve a luta. Trata-se aqui do ponto mais vital da missão e não de elementos acessórios que, representando funções secundárias, podem, sem prejuízo, ser facilmente substituídos ou liquidados. O que constitui o verdadeiro fulcro da missão, da batalha e da sua estratégia, é um centro espiritual que está além do instrumento terreno, mero executor material. Este centro é o Evangelho, e atrás do Evangelho está Cristo que, nos momentos decisivos, intervém e resolve, oferecendo-nos aquele maravilhoso fenômeno que vamos estudando, da descida à terra das forças do alto. De tudo isto decorre um fato relevante, isto é, que o cumprimento da missão tem uma significação sobretudo cristã, evangélica. Trata-se de um experimento vivido, levado a efeito para observar a tão discutida aplicabilidade real do Evangelho na prática de nossa vida. Experimentação vital para o nosso protagonista, que, porém, tem importância amplíssima, por ter uma significação de interesse geral. Enfrentaremos agora, por isso, o problema da grande batalha que estamos estudando, debaixo deste seu outro aspecto da experimentação evangélica, isto é, de missão cumprida, também para demonstrar que, contra todas as aparências, o Evangelho é aplicável completamente em nosso terreno humano e, ainda que isto pareça absurdo, com muita vantagem. Assim é que esta experiência pode ser utilizada como exemplo para a demonstração de uma verdade pouco aceita e que, entretanto, é utilíssimo conhecer. E por isto que relatamos aqui essa experimentação evangélica conduzida seriamente com as regras da observação positiva no laboratório da vida. Veremos, assim, os fatos conduzir-nos à conclusão de que o Evangelho é verdadeiro e que sua palavra, de fato, se realiza. Procuraremos, desse modo, dar ao evoluído aquele poder que torna mais forte o evolvido, evangelicamente desarmado. Para a utilidade dos mais atrasados neste caminho, procuraremos estudar e explicar os segredos desta nova estranha estratégia que o mundo tão pouco conhece. Ir adiante pelo caminho retilíneo da sinceridade, significa chegar muito antes do que tomando a estrada da mentira e do engano. Muitos preferem esta última por parecer um atalho, mas é um atalho em que se escorrega a cada passo e que, por isto, exige mais tempo para o ser percorrido que a via mais comprida da honestidade onde não se escorrega, porque se coloca o pé não na lama, mas sobre a pedra firme. Trabalhar à luz da inteligência de onde nasce o conhecimento, exclui a incerteza da tentativa e do erro, fornece a calma, a tempestividade e a segurança da ação, o que conduz ao bom fim. Contrariamente, quem trabalha com as forças do mal, trabalha nas trevas da ignorância, que não lhe fornecendo conhecimento, deixa-no em poder da tentativa e do erro, o conduzem a uma pressa repleta de orgasmo,
A intempestividade e incerteza na ação, o que arrasta para a falência. Não basta a afirmação teórica que o bem e o mais forte triunfa. É preciso explicar como se desenvolveu a experimentação que prova ser isto verdadeiro. É necessário penetrar sua técnica, o método de desenvolvimento, observar a oposição entre as psicologias e estratégias do evolvido e do involuído, observar por quais defeitos este é levado a perder, e por quais qualidades o outro é levado a vencer. O esquema da narrativa é simples. Trata-se do caso de um homem decidido a viver o Evangelho até o fim. Através dessa narrativa, cada qual que se encontre nas mesmas condições pode enxergar a si mesmo. Explicamos no começo do volume, onde a narrativa iniciou-se e vem, depois, a ser desenvolvida em outra direção, as razões de seu comportamento tão estranho, que denominamos a doença do Evangelho. Questão de tipo de personalidade, fruto de quem sabe qual seu passado, por isso questão de destino, com o resultado de lhe não ser possível aceitar a vida senão como uma missão. Esta é a experimentação evangélica de que estamos tratando, experimentação árdua, mas decisiva. Se esta não tivesse êxito, aquele homem teria tido o direito de dizer a Cristo que lhe teria naufragado por haver tomado a sério suas palavras. Lógica de honestidade e fidelidade, levada até suas últimas consequências. De resto, dado o biótipo, não restava outra escolha no meio da invencível repugnância pela estupidez de tantas coisas humanas onde encontrar algo verdadeiramente digno, com que preencher a vida. Cada qual, na própria atividade, quer realizar a si mesmo, de acordo com o que é, e não pode renunciar a esta realização da própria personalidade. De outro lado, seria forçoso ser cego para não ver o contraste existente na Terra entre a teoria, representada por um evangelho proclamado e pregado, e uma prática feita com a sua negação contínua. Qual dos dois teria razão? Cristo ou o mundo? Por que não tentar esta suprema experimentação? Ver, pois, nos fatos se o Evangelho é verdadeiro, aplicável na realidade de nossa vida humana, e os motivos e resultados. Caminho de pesquisa que, se conduzido com critérios racionais e objetivos, deveria conduzir à descoberta do mecanismo íntimo e vital do Evangelho, explicando a sua posição lógica no funcionamento das leis da vida e da evolução, revelando enfim o segredo da sua estranha técnica para vencer na vida sem armas. Fascinante tornava-se estudar seriamente uma tão difundida loucura e verificar por que, não obstante tão pregada, é tão pouco aplicada. Tornava-se preciso controlar diretamente, com experiência pessoal, quem teria razão entre os dois opositores, Cristo, com suas afirmações anunciadas em nome ao Pai confirmadas com o martírio, ou o mundo que acha sábio fazer pouco caso, rindo-se de Cristo e acreditando de fato no contrário. A experimentação era muito mais interessante que outras com que é costume preencher a vida: riqueza, poder, sensualidade, orgulho, etc. Como acreditar ainda nestas coisas, cair dentro delas somente para perceber depois que tudo é vaidade e ilusão? Oceano de enganos em que gostam de navegar os primitivos inexperientes para colher desilusão. Quanto, em vez disso, valeria, também para os outros, como exemplo, mas acima de tudo para si, possuir uma prova experimental própria acerca de argumento tão escaldante que abarca toda a conduta humana. Desde jovem o nosso protagonista havia compreendido, por instinto, o truque das coisas humanas. Então, sem esperar o fim da vida para compreendê-lo e para chorar sobre a vaidade das coisas, instintivamente rebelde contra a aceitação da vida como a fazem os demais, certo dia ele tomou na mão o Evangelho e disse: quero pô-lo à prova, experimentando sobre minha própria vida. Se é verdadeiro, Cristo ajudar-me-á. Se não o for, então tudo há de cair comigo. Uma das duas, ou, Evangelho tem razão, e, assim, este não me matará, mas, em vez, salvar-me-á. Não sei como isto possa dar-se, mas,
Por certo, este será um prodígio como seria o do cordeiro vencer os lobos indo desarmado abraçá-los. Ou, contrariamente, o evangelho não tem razão, tendo o mundo e matar-me-á. Mas nesse caso, não terei morrido pelas estúpidas e comuns malvadezas humanas, mas por algo digno, por haver querido seguir a Cristo. Terei, nesse caso, a grande vantagem de não ter morrido pela minha imbecilidade ou malvadez, mas inocentemente, por haver crido em Cristo, e sua será a responsabilidade. Solução, também esta, de elevado interesse. Como comportar-se o alto, seja no deixar realizar-se um caso semelhante, seja, depois, no julgá-lo, permitindo as respectivas consequências. Tudo isto representava uma espécie de desafio ao alto, a fim de que se manifestasse diretamente uma exigência de provas evidentes, aptas a fornecer um testemunho experimental e irrepreensível da verdade do Evangelho. Estas provas depois poderiam sobrepujar o caso particular, próprio do experimentador, para elevar-se como exemplo coletivo de significação universal, para todos. E, quem sabe, essa experimentação inusitada viesse a fazer parte integrante daquela missão que estamos expondo, uma prova positiva demonstrativa e confirmativa da sua verdade. Certo é que o mundo de hoje não pode mais satisfazer-se com uma fé cega e tem necessidade de provas convincentes. Para os homens positivos, práticos, que com a ação dirigem o mundo, e que são a maioria, é preciso abrir uma janela para outros mundos superiores que para eles parecem utopia. Se não fizermos entrar esses novos elementos no mundo para sua salvação, não restará hoje senão o desespero, ou a destruição recíproca. No estado de inércia mental dos séculos anteriores estes problemas não surgiam e era possível adormecer em paz, encobrindo-os com a tradicional mentira. Mas, hoje, o acicate da dor bate nos ombros do homem moderno, e a este tudo é permitido, fora adormecer. A dor impõe novas perguntas e respostas e obriga a inteligência a desvendá-las. Chegou a hora dura do destino do mundo para impor a todos, bons ou maus, viver seriamente, enfrentando e resolvendo os problemas, num sentido ou no outro, mas sempre à luz da razão, dando-se conta e assumindo a responsabilidade do que se fizer. A bela comédia dos séculos transcorridos, com que tranquilamente o mundo havia se acostumado a zombar de Deus e da sua lei, está tornando-se hoje uma tragédia, uma nova experiência dura em que entra em jogo a própria vida. Também por estas razões o nosso homem entregou-se à experimentação. Ressentia-se ele mesmo deste estado d'alma geral, de uma necessidade absoluta de clareza e sinceridade em qualquer caminho, ainda que fosse aquele que os antepassados denominaram do mal, viver de olhos abertos, sabendo as razões e as consequências da própria conduta, compreender e saber as razões do bem como as do mal, e, escolhendo-se as sendas deste último, nunca fazê-lo cegamente, por instinto como os primitivos, mas vendo bem claramente, por haver feito o cálculo exato das vantagens da própria escolha. Se o bem então é verdadeiramente bem, este deve revelar-se a razão como o caminho mais conveniente por ser o que conduz à nossa maior utilidade. Se nos for vedado enfrentar os problemas morais e religiosos com esta franqueza honesta, quer dizer que a solução oferecida hoje ao mundo é um artifício que esconde algo que não se quer descobrir. Numa hora de geral revisão de todos os valores humanos, a experimentação que o nosso protagonista impunha a si mesmo correspondia, não só às suas condições particulares, mas, outros sim, a exigências de ordem geral. Evidentemente a dor, chave da evolução, esta despertando a inteligência do mundo para encaminhá-lo a um novo amadurecimento. Assim, ele decidiu a grande experimentação. Qualquer que viesse a ser o resultado dela, ele teria procurado utilizar a vida para finalidades mais elevadas que não as baixamente estúpidas de tantos outros. Pô-la a serviço de instintos animais, guiando-se por estes e não pela inteligência, era método impróprio ao seu biótipo.
Sua natureza era diversa e o levava a uma espécie de inconciliabilidade com os métodos dominantes. Procurava adaptar-se com um sentido de respeito aos sistemas do próximo, mas deste seu respeito próximo se aproveitava para impor-se a ele. Enquanto ele procurava colaborar, os outros avizinhavam-se para dominar. Sacrificara-se para coadjuvar e encontrava quem só queria explorá-lo. O que, afinal, queriam dele? Era possível que, para viver naquele plano, fosse necessária a revolta e que fosse esta a resposta exigida por ser a única que os outros podiam compreender? Assim foi que aquele homem estranho começou a viver o Evangelho. A experimentação, pelos gritos implícitos e por suas consequências, assim como pelas conclusões a que conduzia, devia ser efetuada com seriedade e precisão, como uma pesquisa de laboratório, observando exatamente todas as condições e reações. Como se desenvolveria uma vida guiada por tão estranhas diretrizes? Era necessário conduzir a experimentação com inteligência para não errar nas conclusões. Assim foi que se desenvolveu a grande aventura. A prova realizou-se observando todas as regras da arte, foi controlada racionalmente, estudada positivamente para dela tirar conclusões certas. Desenvolveu-se desse modo a vida do nosso zero protagonista. O caminho foi longo e duro. Por um grande período o Evangelho foi vivido na sua parte negativa, renúncia, aceitação, dor. Assim ele tinha sido devido adaptar-se a sofrer em solidão e silêncio. Vida triste, redobrada toda para o interior, para onde aquela alma era rechaçada pelo contínuo desferrar dos golpes de todos quantos, como lobos cheirando a cordeiro, encetavam os primeiros passos para o banquete. Mas enquanto para este se tratava apenas da banal manifestação de instintos, nele a inteligência afinava-se na amargura e a introspecção aprofundava-se cada vez mais. Era duro e difícil, mas havia nisto um grato sabor de poder naquele evangelho que lhe exigia saber viver como cordeiro entre os lobos, largando todas as armas, tendo presente a alegria dos lobos antegozando o banquete daquele que, havendo-se feito cordeiro, podia ser devorado impunemente. Que convite agradável para eles para ele, apenas, o martírio da maceração e do amadurecimento. A forma de evolução com que se realizava a redenção evangélica teria, então, que se realizar por via da crucificação. É esta, então, a primeira fase da técnica da ascensão para o evoluído, isto é a destruição da animalidade. Assim perdurou por diversos anos. A opinião pública, considerando-o um vencido, estava contra ele e o definia, o imbecil. E ele começava a resignar-se a morrer, aceitando a segunda das duas soluções, isto é, a de que o evangelho, ainda que teoricamente justo, não era, na prática, aplicável na terra. Qualquer outro, em seu lugar, chegando a este ponto, teria abandonado a experimentação, seguindo o caminho mais seguro, o do mundo, em que os efeitos são imediatos. Mas o nosso era um homem estranho que não aceitava aquele caminho e aquele tipo de vida. Não lhe restava outra escolha senão a de ir até o fim, tanto mais que uma experimentação conduzida até a metade não o autorizava a tirar qualquer conclusão. De outro modo sua seria a culpa se a prova não tivesse êxito e, à sua morte, ele não teria nenhum direito de afirmar ter sido destruído por ter crido no Evangelho, que o teria induzido ao engano. Decidiu, pois, continuar até o fim e deixar-se matar, mas somente por Cristo e unicamente por haver querido sempre seguir o Evangelho. Entretanto ele havia compreendido uma coisa. Se o mundo afirma que o Evangelho não é praticável na Terra, isto podia ter sua razão exatamente neste cansaço prematuro, da parada no meio do desenvolvimento do fenômeno, cujo decurso havia de ser bem mais longo. É preciso ir cautelosamente no julgar e não ter tanta pressa em liquidar assim leviana e superficialmente um fenômeno de tal monta como o evangélico, em torno do qual gira a humanidade. Uma das razões que induziram o nosso experimentador a continuar em suas indagações a todo custo,
foi precisamente a de que devia haver alguma outra causa pela qual o Evangelho continuava a apresentar-se nesta sua forma invertida que induz a maioria a abandoná-lo. Devia haver uma espécie de barreira do som a ser ultrapassada para que tudo, depois, mudasse radicalmente. O problema estava em possuir a resistência necessária a superar aquele limite. A maioria para as primeiras tentativas, que, naturalmente dão resultado negativo, e com isto tira conclusões. Feito uma primeira experimentação e pelo fato de não terem obtido um sucesso decisivo e imediato, sentem-se autorizados a sustentar que o Evangelho não é aplicável. Dizem: experimentem. Sistema impossível. Se não tivesse reagido, defendendo-me por mim mesmo, ter-me-ia perdido. Colocasse, por isto, o Evangelho de lado, entre as muitas mentiras convencionais de que é repleta a nossa sociedade, uma vez que se julga ter o direito de concluir, com a prova na mão, que o Evangelho não pode ser vivido. Tudo isto é explicável. Ultrapassar a barreira do som, neste caso, significa chegar a pôr em funcionamento no plano do involuído as leis próprias do envolvido. Do mesmo modo como, superado um dado limite de velocidade, modificam-se as leis do movimento que então deve ser conduzido com princípios diversos. Assim, passando do plano de vida do involuído ao do envolvido, mudam-se as leis de vida e os métodos para defendê-la. Viver, então, de acordo com a estratégia evangélica da não-resistência, significa transferir em própria defesa as formas de movimento que se adotam nas velocidades ultrassônicas para o terreno humano onde se anda a pé, ou pouco mais. Eis porque aqueles sistemas, na Terra, para o viandante inexperto, não funcionam e, por isto, este os acha inaplicáveis ou, melhor, perigosos. Mas isto não quer dizer que para o viandante esperto que saiba utilizá-los, que conheça a técnica deles, aqueles sistemas de movimento em velocidade ultrassônica, não possam representar uma indiscutível superioridade sobre quem sabe apenas andar a pé ou pouco mais. Esta é a posição do homem evangélico consciente das mais elevadas e poderosas leis do seu plano em face do homem comum que as desconhece e permanece em poder das leis de próprio nível, menos poderosas, por serem menos evoluídas. Poder-se-ia objetar, mas, por que, então, se o mundo é feito, a esse respeito, de analfabetos, exigir atitudes de graduado em nível universitário? Mas isto não tolhe que todos procurem superar os cursos inferiores para chegar à universidade, por saberem das vantagens que disto decorrem. Desenvolver, vivendo, o tema evangélico é trabalho ainda demasiado difícil para muitos alunos terrestres. Para esses acontece o que se daria com um selvagem a quem se entregasse um aparelho radiofônico, depois de observá-lo por todos os lados, julgando com seu cérebro, o desprezaria por imprestável. Usar o Evangelho significa pôr em movimento leis complexas e forças profundas, de grande potência, de efeitos a longo prazo, e não fenômenos de superfície, de resultados diminutos e que, por imediatos, são os que o homem comum melhor percebe e mais aprecia. Assim é que, enquanto os outros efeitos escapam-lhe, ele só aceita estes. Assim é que, enquanto a maioria para na metade, chegando a conclusões erradas, o nosso protagonista quis continuar a experimentar o Evangelho, como deve fazer quem quer estudar um fenômeno seriamente. Tratando-se de leis complexas e forças profundas, era lógico que este estudo reclamasse tempo e perseverança, e com isto muita fé, de que sempre deve estar munido o cientista que quer escancarar as portas do mistério, fé que, no fundo, constitui aquele merecimento sobre o qual se baseia o nosso direito de colher o fruto de nossos esforços. Era preciso continuar, custasse o que custasse. O que se diria do cientista que quisesse tirar conclusões das experimentações de seu laboratório apenas depois de algumas primeiras provas malogradas? Perguntar-se-ia: a experimentação foi completa? Foi conduzida com todas as cautelas e inteligência devidas?
Assim o nosso personagem continuou a pesquisa. Entretanto ele possuía um dado de fato, embora pequeno, mas positivo, por haver seguido o Evangelho, ainda não havia sido aniquilado.